Olá pessoal, nessa nossa quarta revisão nós vamos aí rever aí os comandos em sala de aula. Hoje basicamente três comandos, né, bem importantes aí do AutoCAD. Deixa eu abrir novamente aqui o meu programa, né? Vou desligar aqui nossa malha. Hoje nós vamos usar três comandos. Os comandos são de hoje o comando offset, muito utilizado aí na rebater linhas. Nós vamos explicar como é que funciona esse comando offset. Vou usar o comando fillet. O comando fillet é bem utilizado também e particularmente eu uso muito o comando fillet com opção de raio zero. Vou explicar para vocês. E o comando trim, que é essa tesoura, né? Ela vai cortar aí, não é muito utilizada quando a gente quer fazer corte de linhas. Então esses três comandos, comando offset, fillet e trim. Vamos lá. Vamos usar aquele nosso detalhe, né, do nosso módulo da Dinko Solar e fazer algumas brincadeiras aqui. Esse módulo aqui ele está mostrando que ele tem 144 células. Ok, vamos fazer uma brincadeira aqui então. Novamente, vou usar o comando line. Vou fazer aqui o desenho ligando o F8. Ele vai ter as dimensões de 2274 por 1134, 2274, e vou fechar com a letra C. Então tá lá o nosso módulo. Digamos que eu queira rebater esses módulos, né? Fazer aqui, digamos que ele tem aqui 4 milímetros, que é essa parte metálica ao redor aqui, que ele tenha, não lembro aqui, vamos colocar 5 milímetros. Então eu vou usar o comando offset, O, e vou digitar a letra Enter. E aí ele pede para especificar a distância. Ele pede para especificar a distância. Vamos lá. Iniciando aqui, ó. O AutoCAD pede para especificar a distância, que eu quero rebater as minhas linhas. Então, vamos lá. Eu vou digitar então, eu quero uma distância de 5 e dou Enter. Quando eu faço isso, o AutoCAD agora pede para selecionar, ele pede para selecionar esse objeto que eu quero fazer o offset. Como é que é dado isso? Bom, se eu já dei a distância, basta eu clicar na linha e rebater ela para o lado que eu quero essa distância. Então eu clico na linha e rebato para dentro. Clico na linha e clico no lado de dentro. Clico na linha e clico no lado de dentro. Quando eu dou o Enter, eu posso visualizar o que aconteceu. Olha lá, eu rebati com uma distância de 5 milímetros, assim como tinha lá mais ou menos aqui no meu desenho. E olha que interessante que eu posso também fazer alguns detalhes no meu desenho, né? Digamos que aqui eu não sei exatamente, eu sei que 144 eu teria que fazer a continha aqui, né? Eu posso usar aqui, ó. Se eu contar aqui rapidamente, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então são 12 com 12, 24. Então seria 2.274 dividido por 24. Vai ser um pouquinho diferente disso. Vou usar o comando cal, que é a minha calculadora, e eu vou digitar 2.274 dividido por 24. Mais ou menos 94. É claro que eu tirei algumas dimensões por cima ali, mas no momento 94. Então vou dar o offset agora, comando O, Enter. Vou digitar 94, só para a gente ter uma. Eu vou clicar na minha linha e vou rebatendo. Veja que eu vou rebatendo, jogando para dentro. Tem como fazer isso mais fácil? Sim, com certeza. Nesse momento, nós estamos aí rebatendo, né, as minhas linhas, apenas criando aí um formato. Ela vai dar uma diferença no final, porque eu não estou usando os valores corretamente. Vai dar uma pequena variação no final. Se a gente olhar agora, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 fileiras. Também 6 fileiras, eu vou dividir isso por 1134. Uso o comando cal, de calculadora, 1134 dividido por 6. E o resultado, mais ou menos 190. Dá pra ver ali, ó, o resultado. Mais ou menos aqui, ó. Eu digitei o comando cal, 1134 dividido por 6, barra 6. Total, 1189. Ok. Então, eu vou digitar o comando offset de 184. 189. Vou rebater, ó. 1, 2, 3, clica, joga para dentro, clica do lado da esquerda. Rapidamente aí, né?
começamos a ter esse modelo. Poderia até melhorar aqui o centro, né? Fazendo um pouco mais de detalhes, mas é isso que nós temos com o comando offset. Veja que novamente eu posso usar o comando copy, posso copiar o meu objeto, tá? Novamente posso usar o comando rotate e posso rotacionar o meu objeto a partir desse ponto, tá? Um valor de menos 90 graus, tá? Posso copiar o meu objeto que tinha 1134 por 1144, que vai ter lá um espaçamento de 10 entre eles, tá? Posso fazer tudo que eu faria aí anteriormente. Bom, vimos então o comando offset. O que o comando offset faz? Ele rebate linhas. Então, se eu tenho uma linha, eu posso usar o comando offset para rebater. O Enter, digito o valor que eu quero rebater, por exemplo, sei lá, 100 unidades, clicando na linha, para cima ou para baixo, para onde você quer rebater. Aí eu clico. Feito isso, né, offset, eu posso agora aprender os outros demais comandos, né? Um comando muito utilizado em seguida é o comando trim. O comando trim ele é muito interessante quando eu quero cortar duas linhas. Então, vou pegar um exemplo mais simples. Eu tenho aqui duas linhas, né, e essas linhas se cruzam, né, cortam entre si. Digamos que eu queira o trim, né, chama até cortador de unha. Digamos que eu queira cortar essa parte que está sobrando aqui, ó. Então eu chamo o comando trim é o TR, seleciono o objeto que eu quero cortar. Na versão 2021, basta eu selecionar, ele já corta, né? Nas versões anteriores, eu tenho que, por exemplo, eu quero cortar essa linha que sobrou, eu uso o comando trim, tá? E aí, nas versões anteriores, eu abro uma tela selecionando todo mundo. Eu preciso selecionar todo mundo, tá? E aí cortar apenas aquela aresta que não me interessa. Na versão 2021 ele é mais fácil, tá? A partir das versões 2021. Olha lá, novamente o comando trim TR, Enter, e basta escolher a linha que eu quero cortar. Nas versões anteriores, né, eu vou ter que usar o comando trim TR, tá? TR, e selecionar, né, a minha região que eu quero cortar. Depois de selecionar a minha região, eu dou Enter e vou clicando aonde eu quero cortar, tá? Então, por exemplo, vou clicando aonde eu quero cortar. Isso realmente dá muito mais trabalho nesse ponto aqui, tá? Mas eu consigo cortar. Vejamos novamente. Olha lá. Chamo o comando TR, seleciono a região que eu quero cortar, dou Enter, não posso esquecer do Enter, e aí eu corto, né? Esse é o comando trim, né? Serve muito para cortes. Novamente, nas versões a partir de 2021, basta chamar o comando trim e selecionar aquilo que eu quero cortar. Importante destacar que, para que o comando trim funcione, é necessário uma linha cortando a outra, né? Uma cruzando com a outra para poder cortar essas linhas. E tem que tomar cuidado aonde eu vou selecionar, porque se eu clicar, por exemplo, nessas duas, veja, eu cortei aí a linha anterior. Lembrando que eu posso voltar, né, o comando de cortes, tá? Esse é o comando trim, tá? Comando trim. Por fim, aqui nós temos o comando fillet, tá? O que o comando fillet faz? O comando fillet é bem interessante. Digamos que eu tenho uma linha, pegando aqui do midpoint, uma linha aleatória, e eu queira cortar esse pedaço. Vimos aí com o comando trim, eu posso simplesmente fazer isso, tá? No entanto, o comando fillet, F, Enter, ele pede para selecionar o primeiro objeto que eu quero fazer o fillet, tá? Então o primeiro objeto é essa linha, e depois ele pede para selecionar o segundo objeto, seria a próxima linha. Nesse caso, tá, ele já cortou automaticamente usando o comando fillet. Nós vamos ver que esse comando fillet ele é bem interessante em alguns casos práticos, né? Novamente eu vou dar o comando 1, olha lá, F, Enter. Vale destacar aqui que o comando fillet ele vem por definição com o raio igual a 0. Por isso que eu consigo fazer esse tipo de comando. Normalmente o pessoal usa o fillet digitando R e especificando um raio diferente. Por exemplo, um raio de... vou colocar aqui um raio de 200 unidades. Olha, eu clico nessa linha e clico na segunda linha. Ele fez aqui um fillet de raio 200. Tá?
No entanto, quando você especifica um fillet R-Enter de raio 100, de raio 0, você junta sem nenhuma circunferência, né, sem nenhum raio. É o mais utilizado aí nos nossos projetos. Tá? Fillet de raio 0. Então, ok, pessoal. Nessa aula, vimos aí, basicamente, a construção, por exemplo, do offset, tá? Que são rebater linhas com valores prefixados, né? Chama o comando O-Enter, digita o valor, por exemplo, 500, tá? E escolhe quem você quer rebater e para onde você quer rebater, né? Se é para a esquerda ou direita, tá? Se é para cima ou para baixo, você vai escolher. Esse é o comando offset. Vimos o comando trim, né? Olha, eu preciso de uma linha, comando trim, selecionando todos os objetos, dou enter e vou cortando aquilo que não me interessa. Esse é o comando trim, tá? E vimos o comando fillet, F-Enter, aonde eu vou usar normalmente o raio 0, simplesmente para fechar, né, fillet de raio 0, fechando aí as minhas figuras. Aí vai depender muito de cada caso, ok? Na próxima revisão, vamos continuar com os nossos comandos do AutoCAD, ok? Até a próxima, nosso próximo encontro.